Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, versos 16 e 17. João capítulo 1, versos 16 e 17. Leiamos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, recentemente um site especializado em tecnologia publicou uma reportagem um tanto quanto curiosa. Não tanto pelo seu título, que talvez não chamasse tanto a atenção, mas sim pelo seu conteúdo. O título dizia respeito às perguntas que mais frequentemente, ou mais especificamente, as 10 perguntas que são feitas em maior amplitude ao chat GPT especificamente, mas também a todas as inteligências artificiais. Pergunta talvez despretensiosa para nós. No entanto, o seu conteúdo extremamente curioso. Dentre estas 10 perguntas, todas elas, na verdade, possuíam um fio condutor. Todas estas perguntas eram perguntas com um anseio existencial, perguntas de ordem existencial. Perguntas como: quem eu sou? A vida após a morte? Como encontrar a felicidade? Todas estas perguntas, em que se pese todo o progresso e desenvolvimento tecnológico de nossa época, muito provavelmente em um mês de processos tecnológicos, nós temos muito mais do que foi produzido nos últimos 100 anos. No entanto, todo o desenvolvimento humano em vários aspectos, expressos mais intensamente pela tecnologia, mas também em outros campos, em outras áreas, só demonstram claramente a incapacidade humana de encontrar respostas aos seus anseios mais profundos. O ser humano não consegue encontrar as respostas que mais ocupam intensamente a sua existência, que mais lhe perturbam. Quem eu sou? Para onde iremos? A vida se acaba aqui de modo algum, mas as pessoas estão gritando, tateando, correndo atrás das mais diversas formas, mas não encontram a resposta. No entanto, um dos objetivos mais claros, mais contundentes, especialmente do Evangelho do apóstolo João, é apresentar essa resposta. E a resposta é simples, a resposta é clara, e nós bem sabemos. Ela se resume a 2 palavras: Jesus Cristo. Estas nuances são destacadas aqui e são apresentadas de modo que nos responsabilizam, nos confortam. E ao que parece, há uma proporcionalidade que a Escritura nos apresenta entre aquilo que recebemos e aquilo que, de fato, temos como responsabilidade diante do que temos recebido. Portanto, o conhecimento da verdade implica em propagação da verdade também, inevitavelmente. Assim, este verso de número 16, já agora apontando para o final deste prólogo, que, como já enfatizamos em tempos anteriores, ele se constitui em uma demarcação de conceitos, de ideias que serão desenvolvidas e aplicadas mais extensamente ao longo deste Evangelho. Mas aqui, especificamente no verso 16, nós temos: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse verso 16, ele retoma o que o apóstolo João disse no verso de número 14. O verso de número 15 se constitui, portanto, uma espécie de parêntese, em que o apóstolo João está agora destacando o testemunho e a testemunha.
A testemunha é João Batista. O testemunho é concernente a Cristo e a sua obra, o que ele fez, o que ele faz, o que ele é capaz. E essa intensidade da necessidade de testemunhar como uma prova contundente e clara de que fomos afetados pelo conteúdo do testemunho, Cristo. Agora, no verso 16, o apóstolo João retoma o que ele já apresentara no verso de número 14. Portanto, é necessário, ainda que bem rapidamente, observemos o que já foi tratado no verso 14. Verso 14 temos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele está falando exatamente sobre a encarnação de Cristo, claro, mas ele destaca alguns elementos que valem a pena serem considerados aqui e que precisamos resgatá-los para a compreensão do verso 16. Habitou entre nós. Este termo está ligado exatamente a toda uma construção do Antigo Testamento, especialmente algo que faz muita referência e é destacado no verso 17, são os escritos de Moisés. Quando nós vemos toda a libertação, o processo de caminhada do povo sendo liberto da escravidão no Egito, o que nós temos de modo extremamente claro e evidente é a presença do Senhor com eles, a habitação do Senhor. Ou um termo muito belo, extremamente profundo, o Senhor tabernaculou. O tabernáculo era uma prova clara e evidente da presença de Deus com ele, com o povo, cuidando desse povo. Das expressões mais claras nós relembramos a coluna de fogo à noite para conduzi-los e também aquecê-los do frio intenso do deserto. A nuvem durante o dia, também para conduzi-los, guiá-los e protegê-los do sol escaldante. O provimento necessário à subsistência, o alimento, todos os dias, único, singular. Até mesmo quando o povo reclamava, curiosamente com saudade das cebolas e dos alhos, e de não ter mais carne, Deus, ainda assim, pacientemente e graciosamente, concede codornizes para saciar o seu desejo por carne. As roupas não se desgastavam, as sandálias também não. Deus conduzindo, protegendo, e a sua presença revelacional, estar com ele, estar com o povo. A maior de todas as bênçãos destacadas em toda a Escritura é Deus conosco. E no Antigo Testamento já vemos esta evidência que ele habitou. E habitou como? Cheio. Esta expressão cheio, ela se liga à expressão plenitude, no verso 16. E o que ela significa? Está cheio, pleno, completo em sua extensão, abarcando todas as facetas, todas as áreas, em intensidade, em gradação. É no seu sentido mais absoluto, tudo e completamente tudo, o que nos traz à tona os vários atributos de Deus, exatamente a grandeza do nosso Deus, a onipresença, é refletida aqui de certo modo, mas a onipresença de Deus não deve ser destacada apenas como se fossem lampejos que se pisca de um lado e ao outro ao mesmo tempo, mas a grandeza e imensidão do nosso Deus que tudo compreende, e não há nada, mesmo toda a grandiosidade do universo criado, a qual nós não temos acesso. Bilhões, trilhões de anos-luz é o apontamento que alguns astrônomos apresentam para a largura do universo conhecido, o que significa alguém viajar na velocidade da luz por 1 trilhão de anos. E, mais ainda,
é o que supostamente é o que é conhecido. E ainda existe a possibilidade de existir muito, mas muito mais que não se conhece. Toda essa extensão é diminuta, é nada comparado ao nosso Deus. Ele é muito maior em poder, extensão, do que toda a criação. Por isso ele a tudo preenche, está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Não há um único lugar a qual a presença do Senhor não se faça real. Deus não está ausente de lugar algum, de momento nenhum. Ele enche. De que modo? Aqui é descrito graça e verdade. Relembremos, graça é uma das palavras mais ricas, belas e profundas do Antigo Testamento, agora vertido para o original do Novo Testamento. E ela indica todo o cuidado, toda a proteção, o modo como o Senhor tem estado com o seu povo, trazendo para pertencer a Ele, cuidando dele, junto a Ele, mesmo diante de toda a teimosia do povo. Se nós relembrarmos especificamente somente o período da jornada saindo da escravidão no Egito e o percurso no deserto, quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele destaca lá os problemas que eles tiveram, reclamação, estavam reclamando diante de tudo, após a libertação que eles haviam recebido 10 pragas, de modo único, miraculosamente único, a nação mais poderosa, tomada como um nada nas mãos de Deus para a proteção e libertação do seu povo. E o povo ainda reclamava. Depois de tudo que viu, primeiro momento em que há alguma ausência de Moisés, segundo o que eles achavam, o que eles fazem? Pegam ouro, derretem e fazem um deus, um boi. Lembrando do Egito, saudade do Egito, do sofrimento, da dor, da escravidão, das chicotadas. Diante da presença do Senhor, de todo o cuidado, da libertação, proteção, sustento. Mas Deus, a despeito de tudo isto, continua graciosamente presente, cuidando do seu povo. Este cenário não é muito diferente de nós mesmos, convenhamos. Em medidas e relações diferentes, proporcionalmente distinto, mas em essência, idêntico às vezes. No entanto, o Senhor continua presente. Verdade, outro termo-chave importantíssimo para a compreensão de uma visão adequada, segundo princípios da Escritura, diz respeito àquilo que é concreto, firme, real. Aquilo que o Senhor nos concede não é ilusório, não é uma aposta, não é uma hipótese, é real. O conceito de verdade diz respeito à materialidade, concretude, algo que pode ser seguro, pode ser pego, você agarra, é um fundamento firme, não é algo ilusório, não é quem sabe, talvez. Façamos uma corrente de pensamento positivo que talvez dê certo. Hipótese alguma, a Escritura trata assim. Ela não trata de possibilidades. Não existe se para Deus. Existe a e é. É tanto que há uma forma de construção linguística, verbal, no Antigo Testamento, que trata ou expressa algo, um verbo que expressa algo no passado que ainda não ocorreu. Mas o que é isso? Porque para Deus, dizer, querer, determinar e executar é o mesmo. Nós planejamos, desejamos, queremos, organizamos,
mas não temos a menor certeza de que de fato podemos executar como estamos planejando. Devemos planejar, claro, mas não temos certeza de que iremos executar assim. Sequer temos certeza de que aqui ainda estaremos no próximo minuto, mas Deus não. O que Ele diz e faz é o mesmo. Por isso Ele pode dizer como já feito e realizado aquilo que ainda não ocorreu, porque não há nada que o impeça de executar o que Ele determinou. Assim, esses elementos são dados agora como um pressuposto e que devemos segui-lo ao ler o verso de número 16, que continua: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Se no verso 14 esta plenitude, este cheio se refere a quem é Jesus Cristo, agora tudo isto que Ele é, nós recebemos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Todos nós. E o apóstolo João, claro que inicialmente ele está falando de todos naquele momento, mas esta expressão se refere a todos os crentes, todos os cristãos verdadeiramente, que confiam única e tão somente em Jesus Cristo. Recebem esta plenitude, graça, verdade, o cuidado do Senhor, mesmo diante de nossa teimosia, a presença do Senhor, mesmo diante das nossas tendências de limitar a ação do Senhor às nossas sensações. É razoavelmente frequente imaginarmos que Deus está ausente, não está trabalhando, porque eu não estou sentindo. A bem da verdade, a grande maioria, ou quase totalidade da obra de Deus, nós não temos a menor noção, a menor ciência da sua execução, mas Ele age em todo o tempo, constantemente. Se Deus não agisse, nada existiria. Nada. Deus não criou e se ausentou, Ele criou e continua sustentando e conduzindo. Se Ele simplesmente parasse de agir e sustentar, tudo ruiria. O fato de respirarmos é um indício de que Deus nos sustenta, independentemente de circunstâncias, talvez completamente catastróficas e sem saída para a nossa visão. E ainda queremos manter a nossa visão como padrão determinante da realidade? Se para a nossa visão não há saída, não há solução, não há como resolver, não podemos agir assim. O que o apóstolo João está nos mostrando é que nós recebemos, nós temos recebido, e não é algo pontual. Há essa distinção recorrente aqui neste prólogo, aquilo que é dado de uma vez por todas, mas aquilo que é recorrentemente mantido ou dado abundantemente, constantemente. E aqui encontramos esses dois elementos, porque ele está envolvido aquilo que foi feito de uma vez por todas, a obra redentora de Cristo Jesus, aplicada de uma vez por todas sobre nós, em nós. O que significa que, uma vez crentes em Cristo, jamais deixaremos de sê-lo. Não por nós, mas por causa da obra de Cristo. Não há nada que pode nos tirar dos braços do Redentor. Nada. Deste modo, o que temos aqui é exatamente essa certeza. No entanto, abundantemente o Senhor tem nos dado esta plenitude, essa inteireza total, tudo o quanto necessitamos, precisamos, não que desejamos. Na verdade, é bom não termos o que desejamos. Muito bom, muito bom. E nós continuamos reclamando, querendo a satisfação de nossos desejos. Nós já temos tudo o que precisamos. Os desejos são secundários. Por vezes, a concessão de nossos desejos está mais próximo de castigo do que bênção.
Graças a Deus, porque Ele não dá aquilo que nós queremos muitas vezes, mas Ele sempre dá o que precisamos. E aqui é descrito como plenitude, totalidade. Mas na sequência nós temos a expressão: além de termos recebido essa plenitude, nós também temos recebido graça sobre graça. E aqui vem a expressão mais complexa, talvez, de todo este prólogo. No entanto, a resposta é provavelmente muito simples. Devemos entender o sobre como em lugar de. No primeiro momento parece não fazer muito sentido, né? Nós temos recebido graça em lugar de graça. Mas do que ele estaria falando? Se parássemos aqui, não teríamos a resposta. Por isso é tão importante ler o texto todo. O verso seguinte responde: por quê? Uma palavra apontando para a explicação. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esta graça sobre graça diz respeito exatamente à sobreposição. Há uma distinção, mas não há exclusão. Ou seja, proposições diferentes, ideias diferentes, posicionamentos diferentes não são necessariamente excludentes. Nem tudo que é diferente é excludente. Pode ser complementar. Essa é a chave. O mundo, por exemplo, tem compreendido erroneamente uma série de coisas. Talvez uma das mais destacadas seja a relação entre homens e mulheres. Homens e mulheres não são iguais, nunca serão. E a beleza da criação está exatamente no fato de não serem iguais. No entanto, não significa que são 100% diferentes, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, com funções e distinções, aí encontra-se a beleza. Portanto, as diferenças não são excludências, ou um ou o outro. A diferença é complementar, um ao outro. Essa perspectiva mundana de simplesmente excluir, ela é completamente errônea, equivocada em muitos pontos da Escritura. Aqui é um deles, certamente. Ontem, conversando com o reverendo Samuel, ele me deu a luz necessária. Ele dizia: se pensar como aqueles reguladores, né, os dimerizadores, né, de luz, que você regula a intensidade maior ou menor, mais luz ou menos luz dessa intensidade. Em Moisés nós temos, digamos, uma intensidade menor. Em Cristo, o máximo da intensidade desta luz. É da mesma essência, da mesma qualidade, mas de apresentação diferente. Somente. Mas a essência é a mesma. O que nos traz à tona essa expressão que parece estranha, graça sobre graça, primeiramente quando nós olhamos, né, porque a lei foi dada por meio de Moisés. O primeiro aspecto é que essas discussões, por vezes apresentadas com muita frequência no meio evangélico, né, lei ou graça, são completamente equivocadas. Lei é graça. Já ouvi muitas vezes, especialmente o do reverendo Hermstein, falando assim: não é lei ou graça, é fácil resolver, troca o E, aliás, só coloca um acento no E. Lei é graça. A lei é uma graça, é um benefício de Deus. Quando nós olhamos os tipos de lei exatamente no Pentateuco, registrados por Moisés, nós vemos esses elementos. A lei cerimonial apontava para a necessidade de santidade no culto a Deus, porque Ele é santo. Nós não podemos nos apresentar de qualquer modo diante de Deus. Mas o que podemos fazer para nos apresentarmos diante de Deus?
Que nível de santidade podemos nós alcançar por nós mesmos, de modo que nos tornemos dignos de estarmos agora, neste momento, diante da presença do Senhor? Não podemos. Não podemos. A lei cerimonial, na sua apresentação, ela já não mais existe. Não imolamos o cordeiro, mas a sua essência permanece. Que essência? Necessidade de santidade, pureza, para cultuar o Senhor. Mas nós não podemos. A lei cerimonial aponta para aquele que é a solução. Quem é a solução? Cristo. Cristo. Portanto, a lei, a luz, lá no dímer, no ponto mais fraco. Agora ela é intensificada em Cristo, porque só podemos agora estar diante da presença do Senhor por causa do sacrifício redentor de Cristo. Deus, quando nos vê, Ele não vê quem nós somos. Ele vê o sangue de Cristo, que nos reveste e purifica. Se assim não fosse, de pronto estaríamos destruídos, porque não podemos, sendo quem somos, nos encontrar diante do Senhor. Não podemos. Não somos perfeitos, jamais seremos. Não somos justos, mas somos tornados justos pelo sangue de Cristo. Quando nós vemos a lei política, organizacional do Estado de Israel, ela já não mais existe. Nós não somos o Estado de Israel, não somos um Estado teocrático, mas ela identifica quem é o verdadeiro soberano e Senhor sobre todas as forças, sobre todos os poderes. E o nosso Deus continua soberano sobre tudo e todos, sobre todas as nações, independente de circunstâncias que para nós às vezes podem soar adversas, terríveis, difíceis, incontroláveis, sem saída. Mas Ele domina sobre tudo e todos. Cristo é o Rei que tudo domina, como já lemos e consideramos extensamente na carta aos Colossenses. Principados e potestades estão todos debaixo do seu poder. Mas também temos dado a Moisés diretamente a lei moral, os 10 mandamentos. Esta permanece plenamente ativa em todos os seus princípios, porque ela reflete quem Deus é. A sua administração e o seu conteúdo permanecem imutáveis, porque Deus é imutável. Deus não muda. No entanto, esta contundência mostra mais evidentemente a nossa incapacidade de cumprirmos estes mandamentos à risca. Portanto, somos condenáveis. Tiago já disse: aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Para que alguém seja um criminoso, ele só precisa cometer um crime. Um crime é suficiente para que alguém seja punido e condenado. Todos nós somos condenáveis. No entanto, Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E essa expressão aqui entre as duas graças, ela exatamente é utilizada em circunstâncias, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, para descrever a obra sacrificial de Cristo. Esta pequena palavra, pequena preposição, ela descreve exatamente o sacrifício substitutivo de Cristo. Cristo não somente morreu em nosso lugar, porque possivelmente nos soe que algo que é feito em nosso lugar, simplesmente algo que eu mesmo poderia ter feito, mas que alguém simplesmente faz por mim. Mas a ênfase da Escritura, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, é em lugar de. Cristo fez o que eu não posso fazer. Cristo fez o que você não pode fazer. Dentro desse contexto aqui específico que estamos tratando, somente Cristo pôde cumprir à risca todos os 10 mandamentos sem errar, sem escorregar em nenhum deles, em nosso lugar. Graça em lugar de graça. A graça já dada,
agora ela é amplamente potencializada na sua completude final. Como vemos Hebreus nesse mesmo tom, havendo Deus outrora falado diversas vezes por diversas maneiras, agora nos falou pelo Filho. Deus falar é graça. Deus nos mostrar a sua vontade é graça. Nos mostrar o caminho a seguir é graça. Nos mostrar as respostas aos nossos dilemas mais profundos é graça. A lei não é um problema para nós. A lei nos mostra como devemos viver, nos mostra a vontade do Pai, é a expressão do amor de Deus e nos mostra o que precisamos corrigir em nossa vida. É um padrão, na certeza de que não podemos fazê-lo por nós mesmos, mas tendo Cristo feito em nosso lugar, podemos sim progredir, crescer em santidade, não por causa de quem somos, mas por causa do que Ele fez, da sua obra sacrificial. Assim temos na sequência final, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, e vemos agora que ela vem por meio de Jesus Cristo. Cristo, mais uma vez, nos remetendo ao verso 14, graça, verdade. A presença do Senhor conosco, não de um modo ilusório, mas de um modo concreto. Verdade indica concretude. Bênção do Deus conosco. Em Moisés é o instrumento, foi dada por meio dele. Cristo veio, essa distinção é clara, e percorre todo o prólogo. Há uma divisão clara aqui, há um paralelo de distinção, mas de sobreposição, que potencializa completamente aquilo que já foi dado outrora. Mais uma vez o Dimmer vai no máximo de intensidade da luz. E agora é Cristo. De um modo físico, pessoal, presencial. Moisés é um instrumento, um tipo de Cristo, que apontava para Cristo, mas ele não era Cristo. Um dos exemplos mais claros é exatamente a ocasião em que Moisés ora pedindo para ver a Deus. E Deus lhe concede do seguinte modo: a brecha na penha, e Deus irá passar. Mas Deus coloca a mão sobre ele, e ele vê a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Exatamente o tema, antecipando um pouco, o verso 18. Quando lemos: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Desde o Antigo Testamento, em todo o tempo, a salvação só possuía um único modo, um único meio: a fé em Cristo, aquele que viria. Agora, nós cremos também em Cristo. A salvação continua do mesmo modo. A fé, a salvação só ocorre por meio de Cristo. Mas não aquele que virá, aquele que veio. Essa é a única distinção. O crente no Antigo Testamento foi salvo em Cristo. No Novo Testamento também. Não há conflito entre os testamentos. Eles se complementam. E o prólogo mostra exatamente isso. Eles são complementares. Aquilo que for anunciado agora é concretizado. O que nos traz à tona exatamente a certeza de que Deus cumpre tudo quanto promete. E o objetivo aqui do que o apóstolo João está nos mostrando, como já apontamos inicialmente, é dar lampejos do que será ampliado extensivamente ao longo do Evangelho, dar pontos iniciais que são determinantes para uma correta compreensão do restante do Evangelho, especialmente aqui os sinais ou milagres. O apóstolo João chama de sinais.
E é um fio condutor importante porque os termos se repetem, as expressões se repetem, e não é aleatoriamente, porque não há nada aleatório na palavra de Deus. É proposital. Essa expressão, aquele que veio, a presença do Senhor, tem uma razão e uma causa. E os sinais mostram exatamente isto. Os sinais ou milagres têm sim um objetivo geral nos evangelhos de mostrar que Cristo é Deus. No entanto, há um elemento extra no evangelho de João. Além de mostrar que Cristo é Deus, demonstrar claramente que somente Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. É uma ruptura completa, uma desconstrução completa da arrogância humana. Não há Cristo e mais algo. Não há. Somente Cristo. Essa expressão. Observemos rapidamente aqui só alguns exemplos. Capítulo 4, versos 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esse ponto essencial aqui se repete: somente Ele concede aquilo que satisfaz as nossas necessidades. E essas necessidades não são satisfeitas agora, momentaneamente. A necessidade da obra redentora de Cristo permanecerá por toda a eternidade. A aplicação da obra de Cristo não possui limites. Nós continuaremos a depender da obra sacrificial de Cristo pela infinitude da eternidade. Será sempre por meio de Cristo que nos chegaremos a Deus, aqui e agora, e para todo sempre. Portanto, já desfrutamos no presente tempo os benefícios que desfrutaremos por toda a eternidade. Expressões como o inferno é aqui. Para nós, o céu já começou aqui. Não é aqui ainda, há muito mais, muito mais. Mas já desfrutamos de benefícios aqui e agora. E nesse momento estamos fazendo. Estar na igreja é desfrutar desses benefícios. Por que não vir à igreja? Só se o objetivo é não desfrutar. Quem não gostaria de desfrutar, né? Continuamos vendo a cura, capítulo 5, rapidamente. A cura de um paralítico. Capítulo 6, multiplicação de pães e peixes. Já no capítulo 2, nós temos Jesus transforma a água em vinho. Todos os elementos que mostram como Jesus domina sobre todas as estruturas criacionais. É a própria essência do conceito de milagre. Quando o Senhor, que domina sobre tudo e todos, que não se submete às leis que regem a criação, mas Ele rege a criação por meio de leis que Ele estabeleceu, mas quais não estão acima dEle. Portanto, o Senhor pode simplesmente suprimir todas as regras determinadas por Ele mesmo. Como? Só o Senhor pode curar aqueles a quem oramos. O presbítero Marcelo fez referência na reunião de oração há pouco a lista de oração que o reverendo Samuel postou no grupo de WhatsApp da igreja. Nós sabemos, não é as regras de instrumentalidade da medicina ou as habilidades dos médicos que vão sarar, curar os nossos irmãos, ou aqueles que já foram sarados e curados, não o foram pelos médicos. Os médicos foram instrumentos. Quem curou foi Deus.
quem pode curar é Ele. Circunstâncias terríveis, difíceis, aparentemente sem solução para os limites da medicina, por exemplo, nestes casos. Deus não está regido pelos limites do conhecimento humano. Não está, em hipótese alguma. Em linhas gerais, geralmente ele faz uso destes meios, mas Deus pode agir sem o uso de qualquer meio, se assim lhe aprouver fazê-lo. E o que mostra aqui exatamente isso: nós não podemos saciar a fome, multiplicação de pães, peixes. Os discípulos olharam, olha, mesmo que tivéssemos o dinheiro, não teríamos onde comprar. E Cristo satisfaz as necessidades mais básicas aqui, o alimento. Não há separação entre espiritual e material aqui. O Cristo que supre as nossas necessidades espirituais é o mesmo que supre as nossas necessidades materiais. Aqui está posto. Quando nós vemos o domínio sobre toda a criação, capítulo 6, é belíssimo. Estimula os irmãos a lê-lo. Jesus anda sobre o mar. Isso é inquestionável. Inquestionável. Mas a densidade da água, todas as explicações, mecânica dos fluidos, alguém já dizia que isso é terrível. Não é nada. Ele simplesmente anda, porque ele domina sobre a criação. Jesus, o pão da vida, a água, o pão. E continuamos o texto. Lá, capítulo 6, verso 67. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. À frente, continua-se, mas chegamos nessa gradação de intensidade, em certa medida. Temos a cura do cego, capítulo 11. O ditado popular diz: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Curioso é que o objetivo desse ditado é acalmar alguém que está com dificuldade. Nunca entendi como acalmaria, porque só aumenta um problema, Então parece que assim, você cura. Como é que um bom remédio para curar dor de cabeça, já disse alguém? Você pega uma dor de cabeça intensa que não passa com nada, você risca um fósforo e queima o dedo. Eu falei, mas como assim? É porque agora vai doer o dedo. Vai ser a dor pior, provavelmente. Então parece algo desse tipo. Não é uma solução, mas ela é um indício do desespero humano. Há solução para a morte, sim. Uma única. Qual a razão dos sinais? Mostrar que somente Cristo pode fazer aquilo que nós não podemos também. Vencer a morte. O poder sobre a morte física. Mas não é simplesmente sobre a morte física, porque quando lemos aqui, Lázaro não está vivo entre nós, ele morreu outra vez. Mas apontava exatamente para a capacidade única de nos dar a vida eterna. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Plenitude. Deus nos tem dado em Cristo a plenitude. Graça, verdade. Graça sobre graça. Não é lei no sentido de que isso é terrível. Ela nos pune, mas ela também evidencia a graça. O reconhecimento do pecado, da crueza, dureza do pecado,
torna evidente a necessidade da redenção em Cristo. Quando nós lembramos quem éramos e quem somos agora, torna evidente e maravilhoso a obra redentora de Cristo. Deus nos abençoe, irmãos.